E agora eu vou mostrar para você como resolver essa questão 144 da prova amarela do Enem 2020. É basicamente uma relação entre grandezas, é uma questão de relação entre grandezas, que eu vou mostrar para você como você analisar e resolver essa questão. Dá uma olhada. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados, e o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento. Ou seja, ele quer a quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento. Para fazer essa análise aqui dessa quantidade mínima, você tem que analisar primeiro cada informação que foi dada para você aqui em cima. Porque ele diz o seguinte, ele diz que o motociclista estava em sua casa, ele abasteceu o tanque, percorreu um trajeto até o posto, depois do posto ele foi até um destino, esse aqui é o destino final. Depois aqui desse destino, ele vai voltar até o posto, isso aqui é o que ele diz. E ele vai precisar fazer o cálculo de consumo de combustível durante esse trajeto aqui para analisar quanto ele vai precisar abastecer aqui na viagem de ida. Então, o que você vai fazer? Você começa aqui do início do comando. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Então, você coloca aqui que essa distância aqui é de 500 km. Começando a fazer a análise do problema. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados. Então, o consumo da moto, vou colocar aqui do lado, é 5 litros para cada 100 km. Isso aqui já é um tema do sexto ano, você vai precisar fazer simplificação de frações, porque isso aqui é a relação entre grandezas. Você vai dividir aqui em cima por 5 e dividir aqui embaixo por 5. 5 por 5 vai dar 1, 100 dividido por 5 vai dar 20. O que essa informação aqui me dá? Ela me dá que se 5 litros de gasolina percorrem 100 km, 1 litro de gasolina ele vai percorrer 20 km. São frações equivalentes. Com 1 litro de gasolina ele percorre 20 km, com 5 litros ele percorre 100. Você tem que fazer essa simplificação para encontrar aqui qual o consumo para cada litro de combustível. Vai ser muito importante essa informação. Seguindo aqui, e o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Veja, primeiro ele me diz que a moto percorre 20 km com 1 litro de combustível, depois ele me diz que o tanque tem 22 litros. Se o tanque tem 22 litros, então eu vou fazer 22 vezes 20, não é isso? Porque se tem 22 litros e com cada litro ele percorre 20 km, isso aqui me dá a autonomia total do tanque de combustível. Que eu faço 2 vezes 22 dá 44, e esse zero eu coloco aqui. 440 é a autonomia desse tanque de combustível. Estou só colocando as informações aqui. Então ele coloca 22 litros. Pelo mapa observou que o trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Então, a distância entre o posto e o destino final é 80 km. Eu posso colocar esse 80 aqui, já posso colocar esse 80 aqui, e tem uma distância aqui entre a casa dele e o posto. Se o total são 500 km e a distância do posto ao destino é 80, aqui vai sobrar 420, não é isso? Com um total de 500, posto ao destino é 80, da casa ao posto será 420. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km do destino. Entre essa ida aqui e essa volta, ele precisa percorrer aqui 200 km. Veja, ele está vindo aqui, percorreu 420 km, vai abastecer, vai percorrer mais 80, depois ele vai percorrer mais 200, depois ele vai voltar mais 80. Essa é a situação que ele está nos dando.
A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela para a viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento. Qual é a primeira análise que vamos fazer? Nós vamos analisar com quanto de combustível esse motociclista chegou aqui no posto. Por quê? Porque aqui ele percorreu 420 quilômetros, ele vai chegar aqui com o tanque vazio, ele vai chegar aqui sobrando combustível no tanque, ou ele nem vai chegar aqui, nem vai conseguir chegar aqui. Essa é a primeira análise. E aqui pela autonomia, olha, 22 litros, percorrendo 20 quilômetros com cada litro, ele vai percorrer 440 quilômetros. Essa é a autonomia. E aqui ele percorreu 420. Significa que ele ainda tem no tanque de combustível 20 quilômetros de sobra, que é 440 menos 420. Então, 440 menos 420, 20 quilômetros de sobra, significa que ele tem no tanque, o tanque de combustível, ainda tem 1 litro de combustível. Quando ele chega aqui no posto, ele ainda tem 1 litro no tanque. Você entendeu essa parte? O que nós temos? Ele saiu com o tanque cheio, que são 22 litros. Com cada litro ele percorre 20 quilômetros. E isso ele consegue percorrer 440 quilômetros com esse tanque. Se a distância entre a casa dele até o posto são só 420, significa que ele ainda tem uma autonomia de 20 quilômetros, que é exatamente a quantidade de quilômetros que ele roda com 1 litro. Ou seja, ele ainda tem 1 litro de combustível no tanque dele. Essa é a primeira informação. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos verificar quantos litros de combustível esse motociclista precisa para sair do posto, vir até o destino, rodar 200 km e depois voltar até o posto. Como eu faço isso? Eu vou fazer a soma dessa quantidade de quilômetros aqui. Ele vai percorrer 200 km no destino, tem 80 km do posto até ir ao destino, depois tem 80 km voltando do destino até o posto. Aqui dá 0, 8 e 8 é 16, coloco 6 e vai a 1, 1 e 2 é 3. 360 km é o total de quilômetros que ele vai percorrer. E se eu quiser saber quantos litros eu preciso para percorrer isso aqui, basta dividir por 20. Tem um zero aqui que eu posso simplificar com esse zero daqui, vai ficar 36 dividido por 2. Ou você pode fazer 3 dividido por 2 é 1, 1 vezes 2 é 2, resta 1, baixa o 6, 16 dividido por 2 é 8. 8 vezes 2 é 16, dá resto 0. 18 litros de combustível é o que ele vai precisar para percorrer esse trajeto aqui. Então, o combustível necessário será de 18 litros. Essa é a quantidade de combustível que ele precisa para sair do posto, ir até o destino, rodar 200 km e depois voltar até o posto. Aqui nas opções de resposta tem o 18, mas você não pode marcar o 18. Por que não? Porque lembre que no tanque sobrou 1 litro de combustível. Então, a quantidade mínima que ele deve abastecer é 18 litros, menos esse 1 litro que ele já tinha. Então, a resposta correta será 18 menos 1, 17 litros de combustível. E a resposta seria a letra C. Essa é a resposta do problema. Veja, é uma questão simples de fácil resolução. Você só não pode se confundir e esquecer desse 1 litro de combustível aqui, ou esquecer dos 200 quilômetros daqui, ou esquecer de fazer a simplificação aqui para você encontrar quantos quilômetros ele percorre com 1 litro de combustível. Você não pode esquecer desses detalhes, beleza? Então, mostrei aqui para você como você fazer a análise passo a passo, depois como você retirar cada informação do comando, para depois você chegar aqui no resultado correto e ganhar o pontinho da questão. Espero que você tenha compreendido. Se você tiver alguma questão que você tenha dúvida, ou algum assunto que você tenha dúvida e queira saber mais, manda para a gente que é para eu resolver e trazer aqui para vocês. Desejo bons estudos e até a próxima aula.